No Galo, 2025 já é passado e o foco total é na reformulação do elenco. Vamos falar tudo isso no vídeo de hoje e se você gostar do vídeo, já se inscreve aí para mais conteúdos do Clube Atlético Mineiro. Ontem o Atlético empatou com a equipe do Flamengo e segurou o líder no campeonato e evitou mais um vexame. O vexame de ser, de ter o Flamengo duas vezes campeão no seu estádio, né? Então assim, era uma coisa que ia marcar a história novamente e de maneira negativa, que é o que essa SAF vem fazendo. Por falar em SAF, antes da gente pensar em 2026, a gente tem que pensar o seguinte: a SAF do Atlético ela tem que mudar o seu perfil. O perfil hoje da SAF do Atlético é um perfil de ter um sonho, ter um plano, de ter um clube autossustentável. O que é isso? Um clube onde você não coloca dinheiro e ele mesmo consegue render, fazer dinheiro para poder se manter, para poder contratar, para poder se reforçar. Porém, um clube que deve muito, um clube que não vai disputar Libertadores pelo segundo ano consecutivo, um clube que perdeu 3 finais em 2 anos, um clube onde não tem tanta visibilidade. Por quê? Porque Minas Gerais não é o centro das atenções do futebol. A gente sabe que Rio e São Paulo são os grandes polos de futebol. Então, a gente já sabe que uma grande contratação ser feita por Atlético ou Cruzeiro é muito difícil. Por quê? Porque os grandes jogadores que vêm de fora, eles querem voltar à mídia. E essa mídia está toda concentrada em São Paulo e no Rio. Então, isso complica ainda mais. E o Atlético tem esse sonho. Porém, o senhor Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães, vocês têm que abrir mão desse sonho por enquanto e investir em dinheiro, fazer um aporte, pelo menos uns 100 milhões, para que a gente consiga contratar umas 2, 3 peças tops, para a gente poder montar um time minimamente decente e também mudar o custo do Atlético. O Atlético tem que sair desse time que vem apostando apenas nas Copas, né, Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil e focar no brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro é uma competição de pontos corridos, onde a regularidade é premiada com título. Se você fizer uma final, o último jogo, a 38ª rodada, ruim, você fazendo 37 rodadas positivas, você vai sair com título. Então, assim, é um campeonato que permite certos erros, mas desde que esses erros não sejam não sejam exagerados. Então eu focaria no Campeonato Brasileiro para a próxima temporada, em fazer um Campeonato Brasileiro decente, brigando nas cabeças do campeonato. E se surgisse a oportunidade de chegar à final da Copa do Brasil, ok. Se surgir a oportunidade de chegar à final do Sul-Americano, também ok. Mas o foco é no Brasileirão, porque o Atlético não pode inteirar 3 temporadas sem jogar uma Copa Libertadores, porque isso reflete muito nos cofres do clube. Falando de clube, falando de elenco, falando de cofre, o Atlético precisa esvaziar o seu elenco. O Atlético tem peças que não vão conseguir render, como é o caso do Saravia, do Natanael, do Arana, do Caio Paulista, do Alonso, do Vitor Hugo, que também não vai ficar pelo alto custo, o Rony. Esses caras não podem permanecer nesse elenco. O Atlético tem que parar, né? O torcedor atleticano é muito saudosista. E a gente vive a temporada de 2021 até hoje. E alguém tem que chegar e falar: gente, 2021 foi há muito tempo atrás, vai ter 5 anos. E em 5 anos tudo muda, a vida muda. Quem estava saudável 5 anos atrás pode ter morrido. Então tudo muda muito rápido. E a gente precisa parar com esse saudosismo, parar de viver de passado, parar de viver... Eu falo pra você, se o Reinaldo tivesse hoje 50 anos, a torcida do Atlético ia querer que ele voltasse, porque a torcida lembra de um passado, mas o passado tem que ficar no passado, e agora nosso foco é no futuro, é reformular, é ter um elenco novo, é ter novos craques, novos ídolos, novos jogadores que vão vender milhões e milhões de camisas, novos jogadores que o torcedor vai gritar o nome deles. Então, Hulk, Arana, Alonso, esses caras já fizeram muito, tá? Temos que agradecer. Não é mandar o cara embora pelas portas do fundo, mas esses caras têm que sair. Olha o Everson, desde 2021, mas é um cara que vem rendendo. Enquanto ele estiver rendendo, beleza, ele vai ficar lá. Quando ele passar a não render mais, infelizmente a gente tem que esquecer as boas atuações e pensar o seguinte: se ele não tem mais condições de render, infelizmente ele tem que sair para outro novo jogador começar a sua história e assim sucessivamente.
Então a gente tem que deixar de ser apegado ao passado e pensar mais no futuro. E por falar em futuro, a gente tem que se espelhar no Palmeiras, que é um clube que ano após ano chega em final de Libertadores, chega em final de Copa do Brasil, ganha brasileiro, ganha isso, ganha aquilo e faz reformulações constantes. O Rony era ídolo lá, já saiu. O Scarpa era ídolo, já saiu. O Henrique já saiu. O Estevão já saiu. Já tá vindo outro, já tá vindo outro. O Abel Ferreira tá balançando. O Abel Ferreira é multicampeão. Mas o torcedor do Palmeiras é um torcedor exigente. É um torcedor que exige muito do seu clube. E o torcedor do Atlético tem que pegar essa cultura de exigir para que temos, né, no futuro, a gente tenha um clube vencedor, um clube que chega e ganha, chega e ganha, chega e ganha, chega e ganha. E que a gente acumule premiações, acumule títulos, acumule direitos de imagem, acumule tudo. Mas a gente tem que passar a vestir a camisa da exigência, cobrar e cobrar cada vez mais. O cara fez 2, 3 temporadas tops, tá fazendo 2, 3 ruins, é hora de reformular. A vida é assim, um vem, outro vai, outro vem, outro vai. Então a gente tem que parar com isso. E agora é hora da gente reformular. Por falar em reformulação, dois caras que eu queria muito, né, 3 na verdade, que eu queria muito, no Atlético, que estão saindo dos seus respectivos clubes. Aníbal Moreno, tá muito queimado no Palmeiras, poderia servir, dependendo das condições de negócio. O Rafael Veiga também, um jogador que poderia, dependendo dos moldes do negócio, vir para o Atlético. E o Atlético, claro, a relação com o Flamengo é uma relação muito conturbada. Mas se a gente conseguisse pegar um dos 3 atacantes do Flamengo, Cebolinha, Bruno Henrique ou Michael, seria um reforço assim de peso. Porque são caras que estão encostados, ou De La Cruz, não sei. São caras que estão encostados, que vão vir com um preço barato, são jogadores que podem render bem e que o Atlético tem posições que carecem desses jogadores. E o Atlético tem que pensar nas suas laterais também. Trazer 2 laterais jovens, 2 laterais que podem render tanto em campo quanto nos cofres do Atlético. Bem, é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, pois é muito importante para fortalecer esse nosso canal. A todos, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui nesse canal.